Se você já teve uma infecção de candidíase, seja na boca, ou seja em partes genitais, ou na pele, ou qualquer lugar que tenha sido, você muito provavelmente já teve esse excesso de crescimento desse fungo que muito provavelmente pode estar ali ainda no seu intestino. No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência com isso e o porquê que eu não estava conseguindo emagrecer por muito tempo, assim, eu digo anos, sem conseguir emagrecer por conta da candidíase tá ali presente fortemente no meu intestino por conta da minha dieta, por conta das minhas escolhas de estilo de vida, que muita gente no Brasil tem esse mesmo problema e acaba nadando contra a corrente, porque esse fungo em grande volume no nosso intestino vai atrapalhar o metabolismo de energia em geral, a absorção de nutrientes, e você vai realmente nadar contra a corrente e não conseguir emagrecer. Esse vídeo é sobre candidíase intestinal e os problemas que essa candidíase vai causar no seu emagrecimento. Eu sofri muitos anos com candidíase e é sempre recorrente. E nessas pessoas que a candidíase tende a ser recorrente é porque há alguma disbiose intestinal fazendo com que essa candidíase sempre tenha um ambiente prolífero para que ela consiga crescer e consiga passar dos níveis saudáveis desse fungo que a gente tem em níveis saudáveis no corpo, mas muitas vezes ele cresce mais do que deveria. E um disclaimer aqui, esse vídeo não tem finalidade médica, tá? É apenas educativa, procure seu médico, procure seu infectologista, procure a pessoa que trata esse tipo de problema antes de tomar qualquer decisão. Enfim, essa candidíase durou muito tempo comigo e ela não aparecia sempre em forma de infecção de pele, genital e por aí vai. Ela aparecia como alergias a várias coisas no meu ambiente. Eu nunca tive problema com rinite, eu nunca tive problema em acordar espirrando 10 vezes no dia e passar o dia espirrando, até que por um certo tempo eu comecei a perceber que esses sintomas estavam aumentando. Falei, pô, será que é o meu cachorro, que eu peguei uma certa alergia do cachorro? Será que é a casa nova que eu mudei, que tem alguma coisa, sei lá, alguma coisa no ambiente que possa estar me causando? Eu troquei sabão em pó, comecei a usar vinagre, comecei a fazer algumas mudanças bem limpas em relação a aroma artificial, em relação a toxinas relacionadas ao meu ambiente. E nada funcionava. Aí eu fui me aprofundando um pouquinho mais nesse aspecto de toxinas e me deparei com estudos e referências anedotas de pessoas clínicas, de pessoas que reportaram um aumento gigantesco nessa sensibilidade, alergia a coisas do ambiente, e essas pessoas foram tratadas com candidíase intestinal, ou seja, elas fizeram um protocolo de detox, que a gente pode chamar assim, para tratar esses parasitas, SIBO, que é uma superpopulação de bactérias no intestino menor, e coisas que vão levando a esse tipo de infecção intestinal e deixando a sua saúde da microbiota muito ruim. Foi só começar esse tratamento que eu comecei com uma rotação de ervas baseada num livro, que eu vou citar o livro aqui embaixo na descrição para você ler, e essa rotatividade de ervas antifúngicas começou a piorar antes de melhorar. Existe uma certa síndrome que quando esses fungos estão morrendo, eles soltam toxinas e proteínas na nossa corrente sanguínea e a gente acaba tendo sintomas malucos, alguns tipos de alergia na pele, algumas erupções e por aí vai. E isso normalmente valida esse problema de candidíase e você sabe que esse processo está em processo de cura. Pois é, foi muito difícil passar por esse processo de recuperação, porque a gente se sente fadiga, parece que a cabeça não funciona muito bem, sabe? Meio uma falta de clareza mental, porque esse fungo fica liberando toxinas conforme ele vai morrendo, e esse filme saindo nas fezes. É uma coisa assim, complicada, não é legal. Estou conversando aqui com vocês porque o Brasil é um país muito úmido, maioria das vezes, é um país quente, e a gente consome muito carboidrato, consome muito açúcar processado. E esse tipo de fungo é muito prolífero na sociedade brasileira. E assim, é difícil falar às pessoas, principalmente mulheres, que nunca tiveram uma crise de candidíase uma vez na vida, é praticamente impossível. E se isso é uma questão recorrente para você, é muito provável que você tenha essa superpopulação de candida dentro do seu intestino menor, atrapalhando, e sempre em qualquer momento oportuno ela aparece muito mais do que aparecesse numa pessoa com intestino saudável. Então, falando um pouquinho desse protocolo mais que eu segui, como eu resolvi esse problema crônico de candidíase, foi através da leitura de um livro chamado A Cura de Todas as Doenças, de uma cientista chamada Hulda Clark. Então eu vou linkar esse livro aqui embaixo. Ela tem um protocolo muito interessante para todos os parasitas, principalmente fungos e toxinas, mas focando nessa parte de
candidíase. A ideia é afastar um pouquinho desses medicamentos mais pesados do nosso fígado e nos rins, que é os tratamentos convencionais, e tratar diretamente o problema intestinal através de ervas medicinais com propriedades antifúngicas. E essas ervas, infelizmente, a cândida, que é o fungo, ele acaba se adaptando após 6, 7 dias usando aquelas ervas todos os dias. Então, o protocolo é fazer uma rotação entre 5 ervas, que a hora que esse fungo começa a se adaptar e não sofrer mais com aquela erva, você está trocando e faz esse ciclo 2 vezes. Esse protocolo durou um certo tempo, porque ele é alinhado a uma dieta cetogênica, porque o fungo se alimenta de açúcar, então a gente tem que fazer o fungo passar fome e ao mesmo tempo utilizar ervas que são propícias a matá-lo. Mas como eu já sou adepto à cetogênica, é muito mais fácil para mim não consumir carboidrato, para mim foi super tranquilo. E aos poucos, do pior foi indo para melhor. Entendeu? Às vezes aparecia um sintoma do nada, depois que eu estava me sentindo super bem, mas assim, eu percebi que foram 2 anos da minha vida que eu estava praticamente cheio desse fungo intestinal. Eu estava com sintomas assim que eu simplesmente me adaptei aos sintomas, mas assim, é diarreia constante, gases, é inchaço, é muito acúmulo de água por sei lá, come carboidrato num dia, você sai numa festa ou toma alguma coisa que não deveria, e simplesmente a consequência disso é muito maior do que seria em qualquer outra pessoa. Sem falar em desconfortos intestinais, muita cólica. E o problema que mais estava pegando em mim, que era a alergia, assim, que nem antialérgico às vezes resolvia. Falando um pouquinho mais cientificamente sobre isso, eu te convido a dar uma pesquisada em candidíase intestinal, porque hoje em dia ela ainda é levada com uma certa descrença, assim como, sei lá, a doença de Lyme foi levada com descrença há muito tempo e hoje é uma coisa super séria, é um assunto super científico e médico. Esse tipo de coisa tende a ter uma desconfiança da comunidade médica, então é uma coisa que você precisa procurar um profissional de cabeça aberta, preferencialmente um que trabalhe com infecções de toxinas, com metais pesados, esse tipo de coisa, que esteja mais dentro desses estudos mais modernos, dessas abordagens mais modernas, que vá ouvir a sua história, conectar os pontos e entender que você tem um problema relacionado a esse crescimento de fungo acelerado. Foi esse protocolo entrar em atividade que em 3 semanas de peso estagnado, eu simplesmente comecei a emagrecer de gordura, perder gordura, assim, ó. Assim, coisa que eu nunca vi, foi marcas no meu abdômen de tanquinho, começaram a aparecer. E antes eu fazia coisas assim, eu cheguei a comer 1.200 calorias, eu cheguei a fazer ciclagem calórica, eu já fiz uma pancada de coisa, mas naquele momento, aqueles últimos 10 quilos, 5 quilos que eu não conseguia perder por nada, foi só eu tratar essa candidíase intestinal que a coisa começou a andar. Então esse vídeo é um relato informativo para se você já teve candidíase recorrente ou se você já teve mais de uma vez um tipo de problema assim, talvez seja muito interessante você investigar esse problema para saber se você não está nadando contra a corrente, assim como eu estive. Ah, se a gente tem um parceiro ou uma parceira, se minha esposa teve um problema similar e a hora que a gente entrou nesse protocolo juntos, a coisa andou para nós dois. Então abra sua cabeça um pouquinho sobre a candidíase, que não é simplesmente uma infecção tópica, uma infecção de pele, de mucosa. Isso é algo que pode estar sim causando uma desbiose no seu intestino, e a gente sabe que o intestino é gigantesco nessa manutenção, perda de peso, ganho de peso, por aí vai, muito mais do que a gente imagina. Se você tem interesse nessas 5 ervas que eu fiz essa rotatividade de 5 em 5 dias, eu usei extrato de tomilho, extrato de alho, óleo de orégano, extrato de sálvia e óleo de coco. Então foi essas 5 coisas que eu rotacionei de 5 em 5 dias, utilizando esses extratos e o óleo de coco. E sempre com uma cetogênica muito bem restrita para deixar esse fungo bem passando fome. E essa dieta da candidíase também tem algumas coisas que a gente precisa evitar, que é, por exemplo, vinagre de álcool, que é fermentado no álcool, vinho, cerveja, todas essas coisas que tem fermentação. Ou, por exemplo, queijo azul, queijo gorgonzola, coisas que tem essa proliferação de fungos naturalmente, é para evitar. Então eu espero que você tenha usado o vídeo de hoje como um alarme para você investigar um pouquinho mais se você faz tudo certo, você sabe que você está na linha em tudo, só que algo não está dando certo. Então dá uma investigada nisso e depois volta a me contar aqui se você entrou nesse protocolo. O nome do livro vai estar ali embaixo da doutora Hulda. É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima. Não esquece de deixar os comentários aqui se você tem alguma dúvida ou se quer me perguntar alguma coisa sobre esse processo que eu passei. Valeu, até a próxima.